Alô, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago-vos mais um vídeo de perguntas e respostas, mas desta vez sobre o pós-parto. É verdade, aqui estou eu para responder às vossas maiores dúvidas, curiosidades e questões acerca do pós-parto, que eu sei que é uma altura que traz não só muitos medos e receios, como também muita curiosidade para quem nunca passou por isto. Eu própria, antes de engravidar ou quando estava grávida, tinha muito medo de tudo o que poderia acontecer e tudo o que eu poderia sentir na fase do pós-parto. Portanto, se este vídeo servir para vos esclarecer ou para vos acalmar de alguma forma, eu já fico muito contente. Portanto, vamos lá começar, que vocês fizeram muitas perguntas e a primeira foi: porquê é que fizeste cesariana? Pronto, para quem não sabe, o meu parto foi por cesariana. Durante toda a gravidez eu achava que queria ter um parto normal, porque eu sei que é a forma mais biológica de fazer as coisas, mais natural, que é melhor para a mãe, melhor para o bebê. Também em termos de recuperação toda a gente diz que é mais fácil, mas a verdade é que para aí às 38 semanas eu fui ao hospital a uma consulta para ver como é que estava tudo e a médica apercebeu-se que o Duarte estava com a cabeça virada para cima, quando na altura já deveria estar de cabecinha para baixo, porque é assim que eles devem sair. Ela perguntou-me se eu queria logo marcar a cesariana ou se queria tentar ter parto normal, porque há muitas mães que, apesar do bebê estar virado ao contrário, ainda tentam ter parto normal, mas a verdade é que a forma mais indicada e mais segura é mesmo através da cesariana, e o que me fez mais a optar por essa opção foi mesmo o facto de eu pensar, ok, eu posso tentar ter o parto normal, mas passar várias horas a sofrer com dores e passar imenso tempo naquilo, depois chegar ao ponto de ter de ir para a cesariana na mesma. Portanto, para estar a sofrer duas vezes, mais vale marcar a cesariana e ficamos logo despachados. Portanto, o facto de eu ter feito uma cesariana foi mesmo pelo Duarte estar na posição errada. Mas pronto, eu sem saber, porque tal como eu vos disse, eu sempre achei que queria ter um parto normal, mas a partir do momento em que ficou agendada a minha cesariana, que foi para a semana seguinte a essa consulta, eu fiquei tão mais calma e tão mais em paz, porque eu nos últimos tempos andava muito ansiosa por não saber quando é que o bebê ia nascer. Podia ser a qualquer momento, mas tanto poderia demorar mais 2 dias como mais 2 semanas, e o facto de não saber isso estava-me a deixar muito inquieta e muito nervosa. Então, a partir do momento em que eu soube que ficava marcado e que, acima de tudo, não ia sentir dores, pelo menos não dores de trabalho de parto, eu fiquei tão mais tranquila que eu percebi que era a opção certa para mim. E eu sei que esta é daquelas coisas que pode ser meio que polémica, porque mais que toda a gente tenha, todas as mães tenham o direito de escolher aquilo que acham melhor para si e para o seu bebê, ainda há muito aquela cena de cesariana não e não sei o quê, e pronto, olhem, eu digo-vos aqui que a cesariana foi sem dúvida a melhor opção para mim, deixou-me muito mais tranquila, correu super bem e eu não mudava nada porque tive um bebê lindo e maravilhoso sem sentir dores. O que é que uma pessoa pode querer mais? Segunda pergunta: a epidural e a cesariana doem muito? A epidural em si dói um bocadinho, não acho que seja uma coisa que não se consiga aguentar. Aliás, pelo que eu me lembro, na altura em que eu estava a levar a epidural, doeu-me mais a posição em que eu tinha que estar, porque eu estava deitada de lado em conchinha, e para o médico aplicar a anestesia eu tinha que arquear muitas costas, só que eu tinha uma barriga gigante à frente, então ao arquear as costas eu apertava a barriga e eu lembro-me que isso sim me incomodou muito, acho que mais do que a agulha em si a entrar, mas sim, de 0 a 10 eu diria que a epidural dói um 6 ou 7 talvez, tipo, dói, mas não é tipo horrível. Quanto à cesariana em si, não dói, porque obviamente para isso é que serve a epidural, não é? Vocês não sentem dor absolutamente nenhuma, mas foi uma das piores sensações que eu já senti, por ser tão estranho, porque vocês deixam de sentir, eu deixei de sentir o corpo do peito para baixo, tipo, eu não sentia a barriga, não sentia as pernas, não sentia nada, mas ao mesmo tempo sentia que me estavam a mexer, e sentir que estão a mexer nas entranhas do corpo e eles não são de todo meiguinhos a fazê-lo, porque têm que tirar cenas da frente para chegar ao bebê e não sei o quê. Foi uma sensação muito, muito estranha e eu tive à beira de um ataque de pânico naquele momento. Tive mesmo que fechar os olhos, concentrar-me na minha respiração para não ter um ataque de pânico. Portanto, pessoas que sejam um pouco mais ansiosas que eu acredito que seja um momento um pouco complicado, porque vocês estão a sentir tudo sem sentir dor, o que acaba às vezes por ser pior ainda. Portanto, não é uma experiência que eu gostaria de repetir, mas mesmo assim eu acho que prefiro do que passar por todo o trabalho de parto que toda a gente diz que é doloroso e não sei o quê. Portanto, terceira pergunta: sentes que perdeste a magia de dar à luz? Eu às vezes
penso nisso não por ter perdido a magia, porque apesar de tudo eu sinto aquele momento em que vocês ouvem o vosso bebê chorar pela primeira vez e em que o veem pela primeira vez, vai ser sempre mágico, quer vocês tenham parto normal, cesariana, quer deem à luz no Palácio de Versalhes ou numa lixeira, vai ser sempre mágico. Agora não nego que tenho alguma curiosidade para saber qual seria a sensação de dar à luz através do parto normal, de saber como é que são as dores, curiosidade mórbida, mas saber como é que é a sensação, porque toda a gente diz que é uma sensação incrível quando vocês finalmente fazem força e o bebê sai pela vossa vajayjay, mas pronto, olha, não senti e não quero sentir porque não pretendo ter outro filho, mas apesar de ter essa curiosidade de saber como é que é um parto normal, não mudaria nada de como as coisas aconteceram para mim, portanto está-se bem. Quão difícil foi a recuperação? É mais difícil por ser cesariana? É assim, toda a gente diz que a recuperação depois de uma cesariana é mais complicada do que depois de um parto normal. Como eu nunca tive um parto normal, não tenho termo de comparação, mas posso dizer-vos que fiquei agradavelmente surpreendida com o quão rápida e fácil foi a minha recuperação. Eu estava à espera de muito pior. Claro que nas primeiras 2 ou 3 semanas o corte dói. Eu lembro-me de estar na maternidade e sentir-me meio que presa e limitada porque tinha o bebê ao meu lado no berço, mas sempre que eu mexia para o levantar ou para o alcançar, ou sempre tinha que me levantar para ir buscar qualquer coisa, custava muito e demorava muito tempo. Então eu estava sempre com meio que receio que acontecesse alguma coisa ao Duarte e eu não ter a rapidez necessária de reação porque tinha um corte na barriga que me doía sempre que eu mexia. Mas posso-vos dizer que cicatrizou super rápido, que doeu durante 2 ou 3 semanas, mas que não foi... Eu acho que eu estava à espera de pior e, portanto, tudo o que me aconteceu eu acabei por ficar surpreendida pela positiva, o que acabou por ajudar muito. Mas sim, não é que dói a recuperação, vocês têm que ter cuidado, não podem levantar pesos, não, têm que ter cuidado com a forma que se mexem e é uma sensação constante de queimadura. Tipo, a sensação da cicatriz quando ela começa a cicatrizar é que estão a ver aqueles isqueiros do carro, parece que está um encostado à vossa pele constantemente, ou conforme vocês se mexem, e o pior de tudo é tossir, espirrar e assoar. Era uma dor excruciante, mas pronto, olhem, já passou, foi rápido, foi melhor do que eu estava à espera, portanto foi muito fixe. Como é o corte da cesariana? Muitas pessoas perguntaram porque têm dúvidas se o corte é na horizontal, na vertical, se é muito visível, se quando vocês estão vestidos se nota, e o corte é horizontal na linha do biquíni, ou seja, na zona em que começa a surgir os pelos, estão a perceber? É mais ou menos nessa zona, não se vê quando vocês estão com cuecas, estão vestidos, portanto é muito, muito discreto. Eu sei que durante algum tempo ou em certas situações fazem cesariana com o corte na vertical e sim, é terrível porque vê-se sempre e não é de toda a coisa mais estética do mundo, mas no meu caso a minha cicatriz está bastante bonita, tendo em conta que só passaram menos de 3 meses, mas mesmo que não ficasse bonita, está numa zona que eu não mostro a praticamente ninguém, não aparece se eu estiver vestida mesmo com biquíni, portanto está-se tranquila, está bonita e cicatrizou muito facilmente. Ao longo do tempo vai-se notar cada vez menos e se vocês tiverem cuidado ao hidratá-la e usar coisinhas para que ela fique mais bonita, ainda melhor vai ficar, portanto don't stress. Sexta pergunta, sangraste durante quanto tempo depois de teres dado à luz? Eu acho que sangrei durante 1 mês e meio, se não me engano. Pronto, para quem não sabe, quando se dá à luz, o bebê sai, a placenta sai, mas ainda fica cá dentro muita coisa que tem que sair e durante cerca de 1 mês e meio, 40 dias, as mulheres continuam a sangrar, como se estivessem com o período, só que normalmente mais abundante e obviamente durante muito mais tempo. Eu quando dei à luz tive uma hemorragia, eu era para ter ficado no recobro depois da cesariana, normalmente as pessoas ficam no recobro durante mais ou menos 1 hora e eu acabei por ter de ficar 3 ou 4 horas porque tive uma hemorragia um pouco intensa, o que foi um pouco preocupante, por isso é que eu fiquei com um ar completamente desenterrada, eu estava tipo amarela, pálida, parecia que tinha morrido e voltado à vida, porque perdi muito sangue, mas depois disso as coisas acalmaram um bocado e
Na maternidade, nos dias em que eu estive na maternidade, obviamente, como foi pouco tempo depois de ter tido o bebê, tinha umas hemorragias mais abundantes, tinha de usar aqueles pensos que eles dão nas maternidades, que é tipo desta grossura e deste comprimento, e não estou a exagerar, e vocês têm que usar 2, mais umas cuecas descartáveis por cima, portanto aquilo é à prova de vocês sujarem qualquer coisa, e mesmo assim vocês vão sujar as cenas. Sai mesmo muito sangue, muitas cenas estranhas dentro de vocês, mas a partir do momento em que eu voltei para casa, passados 3 ou 4 dias, já era quase como se eu estivesse com o período normal, tipo um pouco mais forte do que aquele que eu tenho, mas já utilizava pensos de menstruação, apesar de serem aqueles bué grandes para pessoas que têm um corrimento muito maior. Mas sangrei durante 1 mês e meio, acho eu. 7ª pergunta. Descreve o tempo no hospital numa só palavra. Eu acho que ansiedade. Por mais que eu tenha sido super bem tratada, e juro, eu nunca tinha passado por nenhuma cirurgia, felizmente nunca tinha estado internada no hospital, então eu não tinha noção do quão importante ou do quão importantes são aqueles profissionais de saúde. E hoje em dia obviamente fala-se muito sobre eles por causa da cena da pandemia e não sei o quê, mas eu fiquei estupefacta com a simpatia e o cuidado e o carinho com que todas aquelas enfermeiras e todos aqueles médicos e médicas tinham para com toda a gente que estava lá internada na zona da maternidade. Apesar de tudo, apesar de eu me sentir lá muito sozinha e isolada porque não podia ter visitas, e eu sabia que estava uma pandemia na rua e tinha um bebé que tinha acabado de conhecer, não sabia como tratar dele, era tudo muito, muito assustador, mas sempre que entrava uma enfermeira para perguntar como é que eu estava ou para me dar medicação, eu sentia-me um bocadinho mais em casa e mais cuidada. Portanto, se por um lado foi uma altura de muita ansiedade, muito medo, de muita solidão, por outro lado senti-me muito acarinhada por aquelas pessoas, e eu não posso agradecer o suficiente toda a forma carinhosa com que me trataram e com que tratavam toda a gente por igual. Foi mesmo, juro, sempre falaram muito mal do serviço e das equipas do Hospital de Faro, e eu só tenho coisas maravilhosas a dizer. Eu posso-vos dizer que no dia em que eu tive alta, eu estava tipo mortíssima por vir para casa, mas no dia em que eu tive alta eu fiquei meio que triste por deixar aquelas pessoas lá. Estão a perceber? E só lá tive 3 dias, mas afeiçoei-me àquelas caras e àquelas pessoas que cuidaram de mim durante aqueles 3 dias, porque via-se mesmo que as pessoas faziam aquilo com amor. Portanto, foi assim uma dualidade de sentimentos. O que mais gostas de fazer sozinha desde que foste mãe? Uma das coisas que eu mais gosto de fazer, que era uma cena que eu não apreciava particularmente, é tomar banho. Eu sei que pode parecer a coisa mais simples do mundo, e mas quando vocês são mães, principalmente na fase de recém-nascido, em que não só o bebê requer mais da vossa presença e da vossa energia, como vocês também ainda se estão a adaptar a tudo, e parece tudo mais assustador e mais difícil do que é na realidade, quando vocês conseguem tirar 20 minutos, 15 minutos que seja para tomar um banho, parece que é a mesma coisa que irem ao spa. E eu hoje valorizo tanto aqueles minutinhos em que eu estou a tomar banho, em que me estou a secar, em que me estou a vestir, que não tem nada a ver com aquilo que eu sentia antes. Mas para vos ser sincera, a partir do momento em que eu tive o Duarte, qualquer tarefa que eu consiga fazer é uma vitória. A vossa cabeça, a vossa forma de viver e de ver a vida muda muito a partir do momento em que surge um bebé na vossa vida, porque o tempo fica muito mais limitado, e é engraçado porque ao mesmo tempo que o bebê passa a maior parte do tempo a dormir, vocês parecem que não têm tempo para fazer nada, porque têm que estar sempre de olho e é bem estranho, mas sim, coisas simples da vida, como conseguir arrumar o quarto, tomar um banho, esticar o cabelo, qualquer coisa assim que consiga fazer, estender a roupa ou montar fraldas, hoje em dia são das minhas atividades favoritas, porque enquanto eu estou a fazer aquilo meio que consigo abstrair-me do mundo exterior, é meio que um trabalho, parece que estou meio que a meditar, e como é raro conseguir ter esses tempos, quando consigo é maravilhoso. 9ª pergunta, provavelmente das mais perguntadas: como foi voltar à vida íntima depois do parto? É assim, amigos,
Primeiro que tudo, durante acho que são 6 semanas, ou seja, quase 2 meses, vocês não podem fazer nada no que toca a isso. Quando eu saí do hospital, deram um papelinho mesmo a dizer abstinência sexual durante 6 semanas, até vocês irem à consulta com o vosso médico e ele vos dar ordem de soltura ou não. Mas independentemente disso, vocês têm um bebê no quarto, para além de vocês estarem muito mais cansados, sem energia, se forem como eu, vão estar com as hormonas aos saltos, o que faz com que estejam muito mais irritadiços, de mau humor, e lá está, a partir do momento em que vocês têm um tempinho em que o vosso bebê está a dormir e que vocês podem dormir também, aproveitem para o fazer. Portanto, dito isto, o que eu quero dizer é que não tem havido grande energia ou tempo para fazer essas coisas, e isto obviamente que vai mudar de casal para casal, e há pessoas a quem pode afetar mais do que a outras, mas a verdade é que, pelo menos no nosso caso pessoal, não tem havido grande espaço para... Até porque nós vivemos na casa com outras pessoas, o bebê dorme connosco, portanto, olhem, a verdade é que esse lado da nossa vida está um bocado em stand-by desde que o bebê nasceu, mas pronto, olhem, é uma coisa que uma pessoa tem que ir falando e tem que se perceber que acaba por ser uma coisa temporária. O bebê acabou de nascer, vocês ainda se estão a adaptar, não há pressa, e se sentirem qualquer tipo de pressão por parte do vosso parceiro em relação a isso e vocês não se sentirem nem à vontade, nem preparadas, nem com vontade, pronto, falem com ele e expliquem que literalmente a vossa vida mudou, o vosso corpo está-se a adaptar, a vossa cabeça também, e é preciso respeitar isso. Mas eu acredito que voltar à vida íntima depois de um parto normal seja muito mais complicado do que depois de uma cesariana, porque a verdade é que a mim abriram a barriga, fecharam a barriga e o resto ficou tudo igual. Quando uma pessoa tem um bebê por parto normal, fica tudo fora do sítio, tudo inchado, tudo rasgado, tudo dorido, e dizem que é muito mais complicado essa volta à vida sexual do que no caso da cesariana. Perguntaram-me também como é que ficaram as coisas cá em baixo, e as coisas cá em baixo estão tal e qual como eram, porque nada passou por aqui. 10ª pergunta, amamentar dói? Também me perguntaram muito isto e a verdade é que supostamente amamentar não dói, se for feito bem, se a pega tiver a ser bem feita, se vocês não tiverem nenhum tipo de infecção, amamentar não dói absolutamente nada, vocês só sentem uma pressãozita no mamilo, que é a boca do bebê a fazer sucção, mas a verdade é que no início são raros os casos das mães que não sofrem algum tipo de dor até se adaptarem completamente à amamentação, quer seja por a mulher não saber dar a mama da forma certa, quer seja pelo bebê não conseguir pegar da forma correta, e a partir do momento em que o bebê não pega da forma correta, aí dói sim, não só dói no momento em que ele está a sugar, como depois vai criando feridas, e quando os vossos mamilos ficam em ferida, a dor é muita, e eu passei por isso, mas a partir do momento em que vocês ultrapassam todos esses problemas de adaptação, amamentar não dói absolutamente nada, é um momento muito bom de contacto com o vosso bebê. Eu pelo menos adoro dar de mamar. Se doer é porque vocês têm que resolver alguma coisa, portanto ou pesquisem ou tentem ir aos centros de saúde que tenham o cantinho de amamentação de pessoas que são treinadas e formadas para vos ajudar nesse aspecto, porque isso pode fazer toda a diferença. Como lidar com a falta de descanso? Eu por acaso tenho muita sorte porque o Duarte dorme a noite praticamente toda, e eu acho que isso se deve ao facto de nós fazermos cama compartilhada. Basicamente é o bebê, em vez de dormir no berço, dorme na cama connosco. São precisas ter medidas de segurança, respeitar isso, mas pronto, no nosso caso nós fazemos isso da forma mais segura possível, e o facto do bebê dormir connosco faz com que ele se sinta mais seguro, portanto não chore praticamente durante a noite, e mesmo quando ele acorda para mamar, como está ao meu lado, eu só tenho que pôr a mama para fora, ele mama e adormece ali, então os dois acabamos por não ter que acordar a 100% durante a noite, isso facilita tanto o sono. Mas no resto do dia não é que seja desgastante o facto de, por exemplo, os bebés até aos 3 meses precisam de muito colo, então nós passamos praticamente 24 horas por dia com o Duarte ao colo. Isso é muito cansativo porque dói nas costas, vocês às vezes querem fazer outras coisas e não conseguem, depois o bebê chora e depois será a fralda, será a comer, será a sono, ter que estar constantemente a pensar no que é que será que o bebê precisa é muito desgastante em termos psicológicos, e estar com ele ao colo o dia todo é muito desgastante em termos físicos, portanto nesse sentido a falta
falta de descanso às vezes faz sentir, como lidar. Olhem, pensem que é o que eu penso a maior parte das vezes quando me vou assim um bocadinho mais abaixo, que é só tem tendência para melhorar, porque os bebés nascem na estaca zero e dia após dia vão aprendendo novas coisas e tornando-se cada vez mais autossuficientes e mais independentes. E claro que é uma coisa a longo prazo, mas o facto de eu saber que a cada dia ele vai ficar mais capaz de fazer as coisas sozinho, mesmo que seja daqui a 2 anos, isso descansa a minha cabeça. Lembrar-me e ter a noção de que ele nunca vai voltar a ser tão pequenino, e eu sei que vou ter saudades, portanto aproveitar ao máximo apesar do cansaço. Mas pronto, ajuda muito vocês tiverem quem vos ajude. Eu tenho o Ricardo tem a mim, temos também a minha mãe, portanto se vocês conseguirem ter alguém por perto que vos possa ajudar nessas situações, ajuda muito. 12ª pergunta, usaste cuecas descartáveis no pós-parto? Eu usei cuecas descartáveis na maternidade, porque não me dava jeito estar a utilizar outro tipo de coisas, até porque lá o sangramento é muito grande e acabou por ser muito prático, porque a verdade é que por mais que vocês tenham aqueles pensos higiênicos da grossura de um tijolo, não é suficiente, porque vocês sangram a um ritmo gigante, então aquilo transborda e vocês, em vez de terem que estar a tirar os pensos e tirar as cuecas para depois pôr num saco para lavar e pôr outras, vocês tiram tudo, põem no lixo, voltam a vestir outras. Não é a coisa mais sustentável do mundo, mas há situações em que há coisas mais importantes. Então eu usei cuecas descartáveis durante todo o meu internamento, e a partir do momento em que cheguei a casa utilizei apenas cuecas normais de algodão com os tais pensos super grandes, mas muita gente perguntou, e durante essa fase não se pode utilizar nem copo menstrual nem tampões, portanto não se metam em aventuras, restringam-se aos pensos menstruais, porque pronto, nessa fase é o mais recomendável. Como tem estado emocionalmente? É tão difícil como dizem? Olhem, eu posso-vos dizer que o primeiro mês de pós-parto foi muito complicado em termos emocionais para mim. Eu acho que passei um bocado pelos baby blues, eu não sei se vocês já ouviram falar nesse termo, mas é uma coisa que acontece à grande parte das mulheres depois de darem à luz, muito por causa das hormonas que ficam aos pulos depois do bebê sair, porque vocês deixam de estar grávidas e passam a não estar grávidas e o corpo fica assim meio louco. Então nessa fase é muito normal as mulheres passarem por um período que se chama baby blues, em que basicamente nessa altura as mulheres estão muito tristes, muito inseguras, têm muito medo, meio que pânico, acham que não são capazes, ficam meio com aquele sentimento tipo, a minha vida nunca mais vai ser igual, será que eu queria mesmo isso? Pronto, e eu passei por isso durante o primeiro mês, mais ou menos. Eu acho que acima de tudo o que comunicou mais com o meu sistema nervoso foi a completa mudança na minha rotina e o facto de eu saber que o mundo estava todo em pandemia lá fora. Com recém-nascidos é impossível ter uma rotina, porque para além de vocês ainda não estarem habituados, não conhecerem aquele bebê, é tudo muito novo e todos os dias são diferentes, e isso comunicava muito com o meu sistema nervoso e eu tive alguns dias bastante mal em termos emocionais, mas pronto, a verdade é que acabou por passar e hoje em dia estou bastante bem, as coisas já parecem mais leves, o Duarte também já é um pouco mais independente, já não é tão frágil, e o facto de olhar para ele e ver que ele não é aquela coisinha minúscula que parece que se vai partir a qualquer momento, também me descansa muito. Portanto, passei. É tão difícil como as pessoas dizem, às vezes mais difícil do que as pessoas dizem, mas ao mesmo tempo também acho que com o tempo vocês vão se adaptando e habituando e as coisas vão ficando um bocadinho mais fáceis. E se não ficarem, e se vocês não estiverem a conseguir lidar, falem com alguém, seja o vosso parceiro, seja a vossa mãe, seja o vosso médico, mas não guardem tudo para vocês, porque é muito... Esta coisa da maternidade e de ser mãe pode ser muito solitário por vezes, porque o bebê precisa de vocês, principalmente se vocês forem a mãe, precisa de vocês praticamente o dia todo, 24 horas por dia, e isso pode ser muito desgastante, porque vocês às vezes só querem respirar um pouco, ter um pouco da vossa vida antiga de volta e sentem-se culpadas por sentirem isso. É uma grande confusão na vossa cabeça, portanto tentem respeitar o que vocês sentem, que é normal, o vosso corpo está a recuperar, a vossa cabeça também, e é normal vocês não estarem a 100%, e se vocês conseguirem falar com alguém sobre isso, melhora tudo 1000 vezes. O que achaste que ia ser terrível e não foi assim tão mau?
Eu acho que, tal como eu vos disse, a recuperação, por exemplo, da cesariana, da cicatriz em si, foi mais fácil do que eu estava à espera, porque eu estava à espera de uma coisa muito má. Mas eu acho que o que me surpreendeu mais foi a descida do leite, que eu tinha imenso medo da descida do leite. Há muitas mulheres que passam muito mal, que ficam com as mamas muito grandes, muito duras, fica mesmo empedrado em pedras. Há pessoas que ficam com bolas assim debaixo das axilas, não conseguem fechar os braços, passam muita dor, que ficam com febre e coisas assim. Ou seja, eu sabia destas possibilidades todas e tinha muito medo que me acontecesse a mim e que fosse horrível e que por alguma razão eu não conseguisse ultrapassar e tivesse que secar o leite e não conseguir amamentar, que era uma coisa que eu queria muito. Mas a verdade é que a minha descida do leite aconteceu, eu acho que foi logo na noite em que eu vim para casa. De repente comecei a sentir as mamas muito quentes, muito duras e com pedrinhas assim à volta, mas a verdade é que eu fui aquecer uma botija, que eu até tenho um bonequinho para pôr por cima da barriga dos bebés quando eles têm cólicas, e eu fui aquecer aquilo e coloquei em cima do meu peito, o que fez com que as pedras meio que derretessem, e pronto, e durou para aí um dia se tanto e foi super tranquilo, não sofri praticamente nada, não fiquei com febres, foi muito mais fácil do que eu estava à espera. Quais as maiores alterações corporais? Sem dúvida que a maior alteração corporal que eu senti e que me está a afetar mais, por mais que eu não esteja assim super complexada com isso, foi o aparecimento de estrias. Eu durante toda a gravidez fui muito certinha no que tocava a hidratar a pele, a beber água, porque não queria nada que me aparecessem estrias, e a verdade é que não me apareceram estrias nenhumas durante a gravidez, mas eu perdi o peso que aumentei durante a gravidez muito rápido. Eu em 2 semanas já tinha perdido praticamente o peso todo que tinha ganho durante os 10 meses de gravidez, e muita gente não sabe, mas quando se perde peso muito rápido, as estrias também aparecem. Então apareceram muitas estrias na barriga, assim do umbigo para baixo, nas coxas e no peito. Eu também tenho estrias assim toda à volta do peito, porque o peito cresce muito, oscila muito durante o dia, porque o leite aparece e depois vocês dão de mamar e ele desaparece, a vossa mama fica meio murcha e depois volta a encher, e o facto da pele estar sempre a esticar e encolher, pronto, pelo menos no meu caso fez com que aparecessem muitas estrias, e essa é assim a maior mudança. Claro que, por exemplo, a minha barriga está bastante flácida, não a um nível extremo, não sinto que vou ficar com a pele assim toda mole, acho que é mesmo uma questão de tempo até a pele voltar ao sítio. Dizem que o corpo pode demorar 1 ano ou mais a recuperar, portanto eu não tenho pressa e acima de tudo tenho muito respeito pelo que o meu corpo foi capaz de fazer, portanto é só esperar que ele há de ir ao sítio, e mesmo que não vá a 100%, tenho o Duarte, que foi o souvenir disto tudo, e não me importo de ficar com algumas sequelas para poder ter uma bebé ao pé de mim, não é? Já tiveste momentos em que te arrependeste de ser mãe? É assim, eu nunca me arrependi de ser mãe, porque é um sonho tão antigo que eu sei que mesmo que isso me passasse pela cabeça, não era verdadeiro, era tipo uma reação ao cansaço, à frustração que eu pudesse estar a sentir, mas tal como eu vos disse, o primeiro mês, um mês e meio, 2 meses de pós-parto para mim foram um pouco complicados em termos emocionais, em situações em que o bebê estava a chorar há horas e eu não sabia o que é que ele tinha, ou não sabia o que é que podia fazer para ele se calar. Nesses momentos eu ficava tipo, o que é que eu fui fazer à minha vida? Isso sim passou-me pela cabeça. Nunca o arrependimento de ter sido mãe, nunca o arrependimento de ter sido mãe com a idade que eu tenho agora, mas sim o de algumas saudades da minha vida antes disso, estão a perceber? Mas é uma coisa momentânea que vem e vai tão rápido ou mais ainda do que veio, que depois quando o bebê se cala ou sorri ou está a dormir, vocês ficam a olhar babados para ele e a pensar que é a melhor coisa que já vos aconteceu. Portanto, é isto, ser mãe é passar por todas as emoções possíveis num curto espaço de tempo. Como é saber que tens um ser humano 100% dependente de ti? Por acaso eu pensei que isso fosse mais assustador do que é na realidade. Eu acho que mais do que assustador é exaustivo. Saber que, por exemplo, no meu caso em que eu dou amamento o meu bebê em livre demanda e em exclusivo, e estou ao máximo a tentar evitar dar-lhe biberons ou xuxa, ou seja, sempre que ele chora porque tem fome, eu vou e dou-lhe de mamar. Sempre que ele chora porque precisa de conforto, eu vou e dou-lhe a maminha. Às vezes ele só fica aqui a usar a maminha de chupeta porque precisa desse conforto, e é para isso que as maminhas servem, porque eu não quero dar xuxa
Xuxa, pelo menos durante o máximo tempo que eu conseguir, porque por mais que tenha coisas boas, lá está, não é preciso, quem dá Xuxa não precisa tanto de estar constantemente presente, consegue ter mais alguma independência. Eu, por exemplo, como só dou de mamar ao Duarte e não extraio leite, porque até hoje não foi preciso, e tenho muito medo de lhe dar leite através do biberon e de ele fazer a confusão de bicos, porque é muito comum isso acontecer, eles habituam-se a sugar do biberon, que é muito mais fácil, e de repente deixam de querer a maminha, e eu não quero de todo que isso aconteça. Portanto, enquanto eu conseguir, eu não lhe vou dar leite de outra forma a não ser através do meu peito. Então isso faz com que eu tenha que estar sempre presente, sempre ao pé dele. Então às vezes dá-me vontade, nem que seja de ir ao supermercado, mas não vou, porque a qualquer momento ele pode ficar com fome ou pode sentir a necessidade de estar perto de mim a mamar para se sentir mais reconfortado, e eu tenho que estar perto dele. Portanto, nesse sentido às vezes é um pouco exaustivo, mas também tem um bocado a ver com as escolhas que vocês fazem, porque eu podia perfeitamente dar-lhe Xuxa, extrair leite ou dar-lhe fórmula e ter o biberon aí disponível para qualquer pessoa da família lhe poder alimentar também, e eu ter mais algum tempo, mas eu quero fazer meio que esse sacrifício agora nestes primeiros meses de vida, durante o máximo tempo que eu consiga, porque sei que isso é benéfico para ele. Mas sim, é exaustivo ter um ser humaninho pequenino e frágil que precisa de vocês a 100% para tudo, para vestir, para tomar banho, para dormir, para comer, para tudo e mais alguma coisa, mas ao mesmo tempo é tão bom que eu às vezes olho para ele e começo a pensar que daqui a não sei quantos anos ele já não vai precisar tanto de mim. Isso às vezes parte-me o coração, portanto eu agarro-me a esses momentos com unhas e dentes e tento aproveitar ao máximo, porque sei que é uma questão de tempo até isso deixar de acontecer. Última pergunta: a chegada de um bebê afeta a relação? É assim, eu não vos vou negar que afeta. No início é tudo, por mais que seja muito assustador, vocês também estão ainda tão encantados que eu sinto que no início eu fiquei 3000 vezes mais apaixonada pelo Ricardo do que já era, do género, nós fizemos isto é tipo a junção dos nossos dois corpos numa pessoa, e tipo é maravilhoso e mágico vocês verem ali o fruto real do vosso amor, estão a perceber? Mas conforme os dias vão passando e vocês vão ficando mais cansados, as hormonas também não ajudam, e eu sinto que isso me afetou muito, não só durante a gravidez como no pós-parto. As hormonas deixaram muito mais irritadiça, mal disposta, às vezes desagradável, faz com que eu não tenha paciência. Às vezes o Ricardo diz-me coisas a brincar e eu não consigo levar aquilo como uma piada e fico irritada e não sou a pessoa mais agradável do mundo, e vice-versa. Ele também está cansado e está frustrado, e o facto de também estarmos aqui, de termos saído da cidade que nós gostávamos de morar, termos saído da nossa casa que nós tanto gostávamos, estarmos numa casa com a família, que por mais que sejam pessoas de quem nós gostamos, a nossa rotina e a nossa privacidade foram alteradas por completo, e isso tem alterado muito a nossa saúde mental e o nosso estado de espírito, o nosso bom humor. Então estamos os dois meio que constantemente em tensão, e isso não tem ajudado. Portanto, há momentos em que sintamos mais distantes, não a um nível preocupante, não a um nível de estarmos sempre a discutir, mas se calhar de não estarmos tão carinhosos, ou de não temos tanto afeto físico como tínhamos anteriormente. Mas eu acho, e lá está, é uma questão de irmos falando, e nós temos falado muito sobre isso. Pedimos desculpa quando somos mais desagradáveis um para o outro, e temos a noção de que é uma questão temporária, que nós nos vamos habituar, que eventualmente voltaremos para Lisboa, para a nossa casa que nós tanto queremos, e a partir desse momento, por mais que por um lado seja mais complicado porque vamos deixar de ter o apoio da nossa família, vamos voltar a ter a nossa rotina enquanto casal que nós sempre tivemos nos últimos 4 ou 5 anos e que de repente deixámos de ter, ao mesmo tempo que o mundo está a acabar com um vírus mortífero e que fomos pais e a nossa vida mudou por completo. Portanto, tem sido muitas mudanças e isso tem afetado sim a nossa relação. Não nego que um filho vem tornar uma relação, aumenta o nível. Vocês passam a estar no nível hard para o nível expert. É uma provação gigante na vossa relação, portanto pensem 2 vezes se vocês estão com a pessoa certa, porque
É difícil sim, por mais que tenham momentos maravilhosos, por mais que vocês olhem para aquele bebê e depois começam a ver traços um do outro, é mágico, mas acima de tudo é muito exigente e eu acho que é importante as pessoas falarem sobre isso e não romantizarem ao extremo a maternidade, que tem coisas lindas, sim, mas que tem coisas muito difíceis de aguentar e que é preciso muito estofo, muita calma, muita comunicação para vocês ultrapassarem isso sem estragar tudo. E pronto, olhem, estou a falar aqui há praticamente 50 minutos seguidos, vou ter que cortar muito este vídeo, mas espero que tenha sido útil e que tenha esclarecido as vossas dúvidas e vemo-nos no próximo vídeo. Um grande beijinho, tchau!